Para nós ela é zinha. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Deus, obrigada, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade, por estarmos aqui para ouvir a Tua palavra. Te apresentamos a Tua serva, a missionária Ruth, Senhor, que ela seja a boca do Senhor neste lugar, que ela fale segundo o Teu coração, que seja usado com poder e ousadia vinda dos altos céus. Senhor, e te clamamos pela igreja, te clamamos para que os nossos ouvidos sejam abertos, Senhor, para que estejamos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. Fala conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz, porque só a Tua presença nos satisfaz. Usa a Tua filha para a glória do Teu nome, Senhor, e tira toda a falta de atenção, tudo que não vier de Ti, que seja destruído em nome de Jesus, e que saiamos daqui alimentados, fortalecidos e renovados pelo poder da Tua palavra, e sendo grato a cada dia pela Tua misericórdia sobre nós. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, porque precisamos do Senhor. A casa é Sua e a glória é Sua, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Hoje foi um dia de bastante reflexão, né, Roseli? Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu acredito que vocês devam imaginar que a Igreja Monte Hermon é uma igreja muito acolhedora. É uma igreja que verdadeiramente abraça. E nós somos uma família. E hoje, aprove Deus, né, como a pastora Jane já falou aqui, a gente viver, né, esse luto, juntamente com a irmã Roseli, a diaconisa Roseli, e também a missionária Antônia, né, desde ontem. Então, foi um final de semana, assim, bem... A gente não pode negar que a gente se abala, né? Porque é isso que a palavra de Deus fala, né? É chorar com os que choram, né? E a Monte Hermon, ela tem esse costume, glória a Deus por isso, né? A gente aqui costuma chorar com os nossos irmãos quando tem que chorar e sorrir também, festejar, se alegrar. Mas isso é prova de que o homem faz planos, né? Eu vi a Roseli a semana toda naquela agitação, planejando muito esse culto, muito alegre, muito feliz, mas ao mesmo tempo ela, de vez em quando, ela soltava aquele pequeno relato de preocupação com a sua prima, pedindo oração no grupo às vezes, né? Quem acompanha o grupo ele viu, os irmãos interagindo com ela também, colocando a mãozinha de oração, né? Falando para ela o tempo todo, estamos juntos, estamos juntos. Mas quem pode conter a vontade de Deus, né? Quem pode segurar aquilo ao qual o Senhor ele faz? Tudo que ele faz é bom e coopera para o bem, né? É óbvio que ninguém quer viver o luto, né? Ser humano nenhum quer viver o luto, porque é dor. E o ser humano não gosta de passar por dor. Mas, como foi falado já aqui, né? O que nos conforta é saber que foi para Deus. Foi para Deus. E o Senhor, ele tem prazer na morte dos seus santos, né? Então, nós sabemos que não foram perdas, na verdade, né? Não foram perdas. Foram ganho porque nunca mais ninguém tira. Nunca mais ninguém rouba a coroa, né? Está guardada. Então, a gente glorifica o nome do Senhor apesar de tudo. E o Espírito Santo de Deus possa consolar a família que está aqui presente, né? Apesar dos pesares. Não é fácil, né? Mas eu acredito que, conjecturando, né? Se Deus pudesse falar algo agora para a igreja assim, diretamente, Ele diria assim: estou muito feliz, porque essa família usou a fé e priorizou a fé, né? E estar reunida nesse lugar não é fácil, né? Para oferecer um culto em gratidão a Deus, né? Eu vim até com a blusa escrito gratidão, né? Porque eu falei assim, o tema que ela escolheu, gratidão. Ela já tinha me falado, já tinha um tempinho, e ela falou, eu escolhi um salmo, mas fica à vontade, fala o que você achar que tem que falar. Eu falei, tá bom. E aí, mediante esses acontecimentos todos, né?
Hoje eu meditei muito no livro de Jó. Já tenho meditado no livro de Jó durante a semana. Mas eu já tinha também feito uma outra reflexão sobre isso, porque eu pensei assim, meu Deus, em meio a uma situação de luto, né, onde a igreja está vivendo isso juntamente com as nossas irmãs, está passando por isso, né? E a Antônia foi o seu paizinho e a Roseli foi a prima. E o que eu vou falar mediante uma situação como essa? É difícil, né? A gente chegar assim, a família está ali reunida, sabendo que, né, tem um corpo lá sendo velado, de certa forma. E a família está toda aqui, né, para glorificar o nome do Senhor, ao mesmo tempo, pela grande vitória que o Senhor deu a Roseli, tem dado. Eu creio que o Senhor vai completar a obra, né? Eu tenho falado já isso para ela, porque eu também sou testemunha desse poder de Deus, né? Eu sei que Ele pode fazer infinitamente mais, né? Eu já vi Deus fazer muitas coisas no meio da minha parentela, mas uma das coisas que marca muito, né? A Débora está aí, né? A Débora teve um câncer também com 16 anos, que é a nossa irmã caçula. E a gente nunca esquece, né? Quando nós estávamos ali dentro do INCA, e naquele dia completava 2 anos que a gente tinha enterrado uma outra irmã que partiu com 18 anos. Foi atropelada em cima da calçada na Avenida Brasil e aprove o Senhor recolher a nossa irmã, a Martinha. Jovem, com 3 meses para se casar. E no dia que completava 2 anos desse ocorrido, desse fato, nós estávamos lá dentro do INCA, eu e a Débora. Nós não deixamos a mamãe ir, porque ela já estava um pouco debilitada. E eu estava lá com a minha irmã, então eu sou testemunha. Quando nós entramos naquela sala, e ali tinha uma junta médica, e eles não fizeram cerimônia nenhuma em dizer. Eu me lembro como se fosse hoje, porque marca. Não é fácil a gente estar de frente com uma enfermidade tão assustadora como essa, né? Vamos dizer assim, né? E aqueles médicos falaram para Débora. E eu escutando aquilo, minha irmã sentada. Moça, nós vamos até tratar a sua doença, mas é só por desencargo de consciência, porque você é jovem. Você é muito jovem. Então, nós vamos até te dar o tratamento. Mas a gente já pode falar para você, sem sombra de dúvidas, que o seu tempo de vida é em torno de 3, no máximo 4 meses. Em torno de 3 ou 4 meses, esse é o tempo que você tem de vida. A Débora tinha 16 anos na época. Debinha está aí, né? Debinha vai fazer 35, né? Vai fazer 35. Casou, estudou. Está aí uma bênção na mão do Senhor, uma mulher de Deus cheia da unção. Louva que é uma maravilha, né, igreja? Então, quando o Senhor ele fala assim, vai viver. Vai viver. Não adianta o médico, com toda a sabedoria que ele tem ali, a ciência ali, tudo a seu favor, ele vai falar assim, vai morrer. Claro, ele é limitado. Ele sabe até onde ele pode ir contigo, com a tua causa. Mas aquele que tem todo o poder, aquele que soprou o fôlego nas narinas do homem, ele sabe se você vai viver ou morrer. E eu vi aquele mesmo médico que falou ali, decretou ali, deu a sentença de morte para minha irmã. Aquele mesmo médico, Deus já estava no negócio, porque ele era ateu, ele não acreditava em Deus. E algum tempo depois de todas aquelas quimioterapias, aquele longo processo, aquele mesmo médico teve que pegar aquele exame que ele pediu para repetir. Ele pegava o exame diante de Deus, gente. Ele fazia assim. Ele virava para cá, ele virava para cá, ele fazia assim. Ele ficou quase meia hora fazendo assim, desfolhava tudo. E eu, a Débora, em pé, numa ansiedade, numa agonia. E por fim, ele viu que não tinha jeito. Ele teve que falar, vocês são o quê? Vocês são crentes, né? Não é possível, vocês são crentes.
Vocês são alguma coisa desse tipo aí, né? E aí a gente falou para ele, sim, nós somos evangélica. Aí ele falou assim, né, com a voz embargando, né, mas teve que falar. Que é assim que Deus faz, né? Então não tem explicação, não. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Não tem outra explicação, só pode ter sido ele. Eu tenho que dizer, tenho que reconhecer. Você não tem mais nada, Débora. Você está de alta, você está curada. Ele teve que reconhecer. Então é isso que Deus faz. É dessa forma que o Senhor trabalha. E eu creio, Roseli, que tudo isso que você passou, você viveu, está vivendo, teve um propósito. Né? Quando você olha para trás, vê a sua família, né? Eu acredito que é só uma partícula, né? Deve ter muito mais, né? Deve ser 10% só, né? 5%, né? É muito mais do que isso. Mas olha só o que Deus está fazendo, que coisa linda, né? Através do seu testemunho, daquilo que você experimentou, da tua dor, do teu sofrimento. Mas o Senhor, Ele está trabalhando de uma forma poderosa. Poderosa. Né? A Adna, né, desceu as águas esse ano, né? Tá lá na porta lá. Então, assim, essa moça chegou aqui e a Roseli, tadinha, ali perseverando, né? E o Senhor, Ele tem feito coisas grandes, né? E eu creio que muito mais o Senhor vai fazer. E eu creio que o Senhor, Ele vai te dar a cura por completa, porque a gente sempre conversa sobre isso e ela, às vezes, ela fica um pouco tristonha e eu falo para ela, Roseli, se anima. Se anima, porque o que é uma bolsa de colostomia para Deus? O que é um esfíncter que Deus não possa restaurar e colocar no lugar? Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que muito em breve ela vai voltar aqui, ela vai fazer outro culto, viu, igreja? Anota aí. Porque ela vai fazer outro culto para dizer assim, o Senhor me libertou da colostomia e o Senhor me libertou da fralda. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu já não preciso mais usar nada disso. Porque é assim que Deus faz. E o nome do Senhor é glorificado. Eu vi outro testemunho desse há pouco tempo, de uma moça que viveu a mesma história que a sua. Os médicos também falaram, não tem jeito, a sua colostomia é irreversível. Pois ela fez a cirurgia depois de alguns anos, não me lembro se 10 ou 15 anos. Fez agora a cirurgia. Ela é missionária da casa do Senhor. Ela está restaurada, ela não usa mais colostomia. Ela usou por muitos anos. Quem foi que restaurou? Foi Deus. Porque para os médicos não tinha mais reversão. Então, vamos lá, né? Sem mais delonga, é porque a gente se envolve, né? A gente vive e a gente glorifica o nome do Senhor porque o nosso Deus, Ele é bom. E quando Ele faz completo, igreja. Ele faz completo, então a gente tem que contar, a gente tem que dizer, a gente tem que dar testemunho das coisas que o Senhor faz, porque o que o Senhor faz é para ser contado, não é para ser guardado. Às vezes tem pessoas que estão precisando ouvir a tua história para ter ânimo, tem pessoas que estão pensando em sair e encher a mão de comprimido, chegar em casa e tomar aqueles comprimidos e dar cabo da sua vida. Quantas pessoas estão assim essa hora, desesperadas, porque não estão vendo solução para o seu problema e já pensando em dar fim à sua vida? Mas nós estamos aqui ainda para dizer, nós somos igreja, estamos aqui para dizer, Jesus tem solução. Aquieta. Jesus tem solução. Ele pode mudar o quadro. Não é porque nós queremos, não é porque nós merecemos, mas é porque Ele pode. E a vontade dEle é perfeita. E se Ele decidir fazer, Ele faz. Porque Ele é Deus. Nada pode impedir os seus planos. Eu quero compartilhar rápido aqui Jó. Eu sei que eu já falei bastante, eu vou me policiar, tá, igreja? Porque o negócio é estreito, né? Jó, capítulo 2, verso 9 e 10. Diz assim: Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal?
Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. E aqui no livro de Lucas, do doutor Lucas, capítulo 17, é um texto muito conhecido também, que vai falar da cura dos 10 leprosos. Mas eu vou me ater aqui no 17 e no 18. Diz assim: e respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Louvado seja o nome do Senhor. Esses dois textos, eles deixam muito claro para a gente a ideia da gratidão ao Senhor, do reconhecimento, porque a gratidão nada mais é do que o reconhecimento. É você reconhecer algo, algum benefício que foi feito a você. Isso é um conceito ético, moral. Isso já vem com a gente, normalmente, né? De que forma? Quando a gente nasce, cresce, e ali a gente começa a falar as nossas primeiras palavrinhas, aí a gente começa a ir para a escola, aí daqui a pouco alguém faz um elogio, fala alguma coisa, aí o que a mamãe fala? O papai, ou alguém que está com a gente? Agradece, filho. Agradece. Não é assim que a gente vai aprendendo durante toda a nossa infância, e aí a gente vai crescendo, aí a gente ganha alguma coisa, um presente, seja lá o que for, alguém faz algo por nós, a gente vai sempre ouvindo essa mesma palavra, né? Então isso vai sendo inserido na nossa educação como um conceito básico para formar caráter. A gratidão. Então nós vamos aprendendo a lidar com a gratidão de certa forma, e a gente entende que se a gente recebe algo, se a gente é beneficiado por algo, seja lá o que for, o nosso dever é fazer o quê? Logo, agradecer, né? Agradecer. Se nós temos gratidão, a nossa atitude, nossa primeira atitude vai ser: muito obrigado. De que forma que eu posso retribuir? Aí a gente não se contenta só em falar muito obrigado. Aí a gente fica ali, né, igual tipo a Roseli. A Roseli é uma bênção, gente. A Roseli é uma mãezona. Às vezes, até sem ser algo que ela foi beneficiada, ela já tem esse hábito. E ela fica ali matutando o que ela pode fazer. E aí ela vem com uma coisinha, vem com outra, né, Roseli? A Roseli é uma bênção. E aí está sempre abençoando a gente de alguma forma. Todos aqui, né? De forma geral, as irmãs aqui, os irmãos, são todos muito abençoadores. Mas, geralmente, é assim, né? Quando a gente tem um coração voltado para a gratidão, geralmente, quando a gente pode, a gente quer fazer mais do que simplesmente um muito obrigado. É o que ela está fazendo aqui hoje, oferecendo esse culto em gratidão a Deus. Então, a gente sempre quer fazer dessa forma, né? Então, por que eu li Jó? Porque, para mim, eu não sei vocês, mas dentre tantos personagens, eu acho que o personagem que tem maior gratidão na Bíblia é Jó. Por quê? Porque está se referindo diretamente a Deus. A gente vê outras histórias, sim, mas um homem que um dia tem tudo, que um dia é rico, que um dia tem várias cabeças de gado, vários empregados, seus filhos, sua casa, suas riquezas, tudo ali, tudo direitinho, tudo organizado, temente a Deus, reto, como Deus dá testemunho dele lá no primeiro capítulo, para Satanás: viste meu servo Jó? Servo reto, íntegro, de caráter íntegro. O próprio Deus dá testemunho dele. Então, quando a gente vê um homem como esse, do dia para a noite, vamos dizer assim, mas acredito que na concepção dele, meu Deus, o que aconteceu? Eu tinha tudo, agora não tenho nada. De repente, assim, a casa caiu, matou os filhos todos. Só chegavam as notícias ruins: Jó, seus filhos estão mortos. Jó, os bichos morreram.
Jó, Jó, Jó. E aos poucos as coisas foram se acabando, tudo foi se acabando. De repente, só sobrou um homem sentado no chão, cheio de chagas, de feridas, se coçando com um caco de telha. E uma mulher dizendo assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Vai continuar sendo fiel? A gente não gosta de julgar, né? A gente até entende. Cada um tem uma reação. E a gente entende que essa mulher, de certa forma, também passou por dor. Porque foram os filhos dela, foi a casa dela, foram os bens dela, porque logo, marido, uma só carne. Então tudo que Jó perdeu, essa mulher também perdeu. Mas a reação dela foi diferente da de Jó. Ela demonstrou em forma de revolta. Mas a gente vai ver que Jó repreende, mesmo naquela situação deplorável do estado de Jó, que ele poderia ter falado assim, na sua fragilidade, né? Ah, ela está certa. Ela tem até razão. Para quê, né? É isso mesmo. Mas aí o que Jó faz? Ele vai lá e fala para ela: como falas uma louca? Tá louca? Deus não é culpado. O ser humano, ele é propício a viver o dia mal. Nasceu, como diz o dito popular por aí, já era. Nasceu, já era. Se prepara, porque se você não viveu ainda, você vai viver o dia mal. A questão é, a grande questão é, aonde você vai estar firmado quando chegar esse dia mal? Ou aonde vai estar firmada a sua fé quando vier o dia mal? Quando tudo der errado? Quando as coisas não saírem conforme você imaginou, ou como você queria, ou como você quer? Quem nunca, né? Quem ainda não viveu esse dia? Nós já vivemos. Eu tenho certeza que cada um de vocês que está sentado aqui já viveu algum dia na sua vida que você parou, você sentou e falou assim: deu tudo errado. Acabou. Não tem jeito mais. Nós vivemos esse dia. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus não permite a gente passar pelo dia mal porque Ele tem prazer em ver o nosso sofrimento, porque Ele quer nos punir, porque Ele acha que nós precisamos sofrer. Não é nada disso. A gente tem que procurar olhar a soberania de Deus e procurar se conscientizar que algum propósito Deus tem. Deus tinha propósito na história de Jó. Porque se vocês forem ler toda a história, vocês vão ver que lá no final o próprio Jó vai declarar que foi bom ele ter sofrido. Foi bom ele ter passado por tudo aquilo. Porque antes, Jó, ele até conhecia a Deus. Mas depois, a história mudou. Porque no meio de todo aquele sofrimento, o que Jó adquiriu? O que Jó tirou de todo esse sofrimento? O que ele conseguiu absorver de tudo isso? Foi uma comunhão, uma intimidade, algo que faltava, relacionamento. Porque antes era religiosidade. Eu sirvo a esse Deus porque eu fui ensinado, eu fui discipulado a servir a esse Deus. Por um acaso eu sirvo a esse Deus. É nesse Deus que eu acredito, é nesse Deus que... porque vovó era crente, papai era crente, mamãe era crente, então me criou na igreja, aí eu sou crente, porque eu sou crente. Mas até quando isso? Até quando a gente vai ficar usando a fé dos nossos pais, dos nossos avós? Não estou dizendo que esse era o caso de Jó, tá?
Até porque a Bíblia não relata toda... Está passando aí agora, né? Mas a gente sabe que tem muita coisa que não é real, tá? Mas, enfim. O que eu estou querendo dizer para vocês nessa noite é que, muitas das vezes, a gente usa a fé da nossa parentela ou de alguém que nos adotou e a gente vai usando aquilo ali como muleta. Ah, se acontecer alguma coisa, fulano ora. Fulano está orando. Então eu vou. Ah, ciclano não tem orado. Não, minha avó está sempre de joelhos, jejuando. Não, a oração da minha avó é poderosa. Minha avó orou, acabou. Ei, gente. A gente não pode esperar tudo desabar para a gente querer lançar o nosso joelho em terra e dizer assim: Senhor, eu me rendo, eis-me aqui. Eu quero essa fé da minha avó, da minha mãe, mas eu quero viver as minhas experiências. Eu quero te conhecer. Eu quero ter relacionamento e não mais religiosidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, certas coisas na nossa vida, o Senhor, Ele permite, sim, permite, mas a Bíblia fala em tudo dai graças, né? A gente tem que glorificar o nome do Senhor, independente da situação. Eu li esses dois textos porque Jó nos ensina a ser grato, de certa forma, com a sua atitude. Porque Jó era um camarada que tinha tudo para chutar o balde. Para chutar o balde. E ninguém poderia julgar. Porque Jó era homem como eu, como você. Frágil, limitado. Com a natureza já, de certa forma, voltada para o pecado e para o mal e para errar. Porque o pecado já tinha sido inserido no contexto da história, quando Jó veio a existir. E essa é a nossa natureza. Mas ele nos ensina, de certa forma, com a sua postura, né? Um caráter, conforme Deus falou, deu testemunho dele. Uma postura íntegra. Deus permanece Deus. Espera aí. Não é porque aconteceu o que aconteceu que Deus deixou de ser Deus. Não é porque veio o dia mau, não é porque eu estou aqui agora passando por essa situação, por esse momento, que eu vou morrer nesse momento. Porque a palavra também nos ensina que há tempo debaixo do céu para todas as coisas. Então, há tempo de morrer, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Tempo de espalhar e tempo de ajuntar o que se espalhou. E por aí vai. Então, tudo que tem um início permitido por Deus, tem início, meio e fim. Nós não sabemos como vai terminar, nós não sabemos quando vai terminar, mas uma coisa nós precisamos ter a certeza: nada foge ao controle de Deus. E não vai acontecer nada além daquilo que Ele já planejou e que Ele já preparou. A história é linda, você vê o final de Jó, a coisa mais linda. Lá no capítulo 42, é uma das passagens que eu mais amo. Verso 2, bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. A história de Jó é maravilhosa. Mas aí eu também me ative a esses 10 leprosos, porque a gente também observa um pouco do lado da ingratidão, né? Foram 10, gente, foram 10 leprosos. E o próprio Jesus vai questionar aquele homem, porque só voltou um. Jesus está questionando ele. Peraí, eu me lembro bem, eu não estou doido.
Vamos conjecturar um pouquinho, né? Peraí, eu não estou ficando maluco, não. Eu sei que onde eu passo tem multidão. É tanta gente querendo cura, querendo milagre, né? Porque era assim, né? O ministério de Jesus foi assim, né? Foi rápido, ligeiro, arrebatador e arrebatador mesmo, né? Em quantidade. Então, né? A multidão estava ali o tempo todo ali, apertava Jesus, e aquela Jesus, 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 Jesus. E, ó, tinha hora que Jesus tinha que sair de fininho, porque senão, coitado de Jesus, não saía mais da multidão. Porque era tanta gente atrás de Jesus, querendo, precisando de cura, precisando de milagre. Carentes. E o ministério de Jesus era esse, né? O ministério de Jesus era esse, era cuidar. Cuidar e cuidar e cuidar e cuidar. E aí Jesus fala para aquele homem, mas vem cá, cadê os outros 9 que estavam com você? Não é possível. Todo mundo saiu curado. Os 10 saíram curados. Por que só voltou você? Cadê o restante? Jesus questiona ele. E depois Jesus libera uma palavra para ele. Ele em paz. Enfim, da forma como Jesus já costumava fazer, né? Vai em paz, a tua fé te salvou. Enfim. Mas se o próprio Jesus questiona aonde estavam os 9, é porque, de certa forma, a ingratidão também doeu. Ingratidão, igreja. Ingratidão. Ingratidão é quando a gente pega aquela balança enganosa, né? Aí a gente tem, vou botar aqui um exemplo clássico, tá? Acontece um problema, uma certa pessoa, a pessoa falha com você. Mas aí é aquela pessoa que muito te ajudou, que fez muita coisa por você, que por muitas vezes você precisou de socorro, você correu lá na casa dela para pedir oração, para pedir, sei lá, o que fosse, dinheiro de uma passagem, enfim. Aí, de repente, essa pessoa que tanto lhe ajudou, que é falha, né? Como nós, que não é lá essas coisas, pode errar, não tem problema nenhum nisso. Mas digamos que ela falha com você. Ela comete algo assim, uma infração, vamos dizer assim, né? Aí aquilo ali, estou magoado com fulano. Aí você pega aquela balança enganosa, aí tu bota o fulano lá, com todo aquele peso de tudo aquilo que ele fez por você, aí tu pega aquele negocinho pequenininho, que ele também fez com você, e tu bota junto ali, do outro lado da balança. O que vai pesar mais? Na hora que você está magoado, ferido, com raiva, o que vai pesar mais naquela balança enganosa? É aquele negocinho pequenininho, né? É isso que vai pesar mais, né? Então, o nome disso é ingratidão. É isso que é ingratidão. É quando a gente não consegue enxergar que aquela pessoa, ela tem muito mais pontos positivos com você do que um negocinho negativo que você pode muito bem ali, perdoar. Rasga aquela dívida. Rasga. Porque quem quer ser perdoado tem que perdoar. Bom, eu aprendi assim, né? Se a gente não perdoa, como é que a gente vai ser perdoado, gente? Aí a gente resolve dar uma de ingrato. Foi isso aqui que aconteceu com Jesus. Tirando essa parte de Jesus ter feito algo com eles de errado, porque Jesus é perfeito. Jesus não fez nada de errado com eles, tá? Jesus fez benefício para eles, porque curou aqueles 10 leprosos. Mas eu estou me referindo aqui, o ambiente físico aqui, terra, tá? E aqueles homens não voltaram para agradecer. Não voltaram para dizer, Jesus, muito obrigado, tá? Não tem mais ferida, sumiu tudo, acabou a lepra. Igual esse fez, foi um só. Não voltaram para reconhecer.
Ingratidão. Ingratidão. Agora a gente pensa o quê? Que Jesus falou assim, então por causa disso, que eles voltem a ser todos leprosos novamente. Não, de forma alguma. De forma alguma. Às vezes a gente quer fazer isso, né? Já que não voltou, já que não agradeceu, poxa, fulano nem agradeceu, nem um muito obrigado. Né? A gente tem esse costume, né, gente? Também tomara que a gente acaba pecando. Sabe por quê? Porque a gente tem que passar o fecheclé. Passa o fecheclé. Sabe por quê? Você não perdeu nada. Se o ingrato não voltou para te agradecer, você não perdeu nada. Você não fez o bem. Você não beneficiou ele de alguma forma. Sabe quem ganhou com isso? Você. Porque o bem que você fez, de certa forma, vai retornar para você. E não vai retornar só o que você fez, mas vai retornar na medida justa para você. Mas a ingratidão do fulano vai ser tratada de outra forma. E não somos nós que temos que tratar. Mas e quando é ingratidão com Deus? Aí eu me peguei questionando isso, Jesus, é tão difícil pensar sobre isso, porque a gente é ingrato. Não tem jeito, a gente é ingrato. Em algum momento da nossa vida, a gente já foi ingrato com alguém. A gente não soube reconhecer. Em algum momento da nossa vida, a gente perdeu por ser ingrato. Porque talvez se nós tivéssemos reconhecido, talvez se nós tivéssemos tido uma postura diferente, talvez a história teria sido outra. Em algum momento a gente vai pensar assim, tá? Porque a gente não nasce sabendo. Então a gente vai vivendo as experiências conforme a gente vai envelhecendo, né? Eu já estou com 43, quase 44. Mas a gente vai vivendo algumas experiências ao longo da nossa vida e o Senhor vai nos ensinando que não é por aí, não é da forma como a gente pensa, como a gente acha que tem que ser, não é do nosso jeito. Jesus, mas assim eu não quero. Se for do jeito dele, não, ele está querendo assim, mas eu quero assado. Ué, vai dar errado sempre. Agora, quando a gente começa a colocar em prática a gratidão, a ter reconhecimento, a história muda. A história muda. Eu sei porque eu tenho vivido também muitas coisas. Teve uma pessoa do meu passado que me fez muito mal. Meus irmãos estão aqui, são testemunha, minha cunhada e toda a igreja, minha pastora. Tem uma pessoa do meu passado que me fez muito mal. Mas, em contrapartida, eu não sou perfeita não, viu, igreja? Eu tenho muitas falhas. Mas, de certa forma, eu beneficiei muito essa pessoa a vida inteira. E essa pessoa me retribuiu o mal. Depois de 21 anos, ela me retribuiu o mal. De todo aquele benefício. E no começo, eu tinha muito rancor mesmo, muita raiva. Eu sou falha, gente, a gente tem que reconhecer, a gente tem que assumir aquilo que a gente faz de errado. Deus está aqui. E eu cheguei a desejar muitas vezes que as coisas dessem errado lá, que acontecesse mesmo, porque eu estava com sede de vingança, vamos dizer assim. Que a história foi complexa. Mas até Deus tratar isso comigo, até Deus me ensinar que não era dessa forma, até o Senhor me convencer que o meu pensamento estava errado, que a minha atitude estava errada, e que dessa forma correria o risco até de eu perder a minha salvação, aí o Senhor começa a nos tratar também, né? O Senhor começa a nos ensinar também. Ele começa a nos ensinar. Então hoje, graças a Deus eu sou livre, sou liberta. Eu consigo lidar de certa forma com a existência dessa pessoa. Nós não temos mais contato, tá? Mas se tiver que ter, já não é da mesma forma que antes.
Porque se fosse antes, talvez eu tivesse uma postura horrível, vamos dizer assim, com essa pessoa. Mas hoje, se eu encontrar por aí, tá arriscado a falar assim: oi, fulano, tudo bem? Como é que tá? Como é que tá a vida? Que é assim que Jesus faz. É assim que Deus faz. Não adianta. Crente não tem para onde correr. Ou você libera, ou você libera. Sabe por quê? Se você ficar ali, ó, remoendo esse negócio, remoendo. Não, Jesus, não solto, não libera. O Espírito Santo de Deus vai te incomodar todo dia. Não vai deixar você dormir. Você vai ficar ali, ó, remoendo, até você soltar o que é para soltar. E Deus está mandando você soltar. Solta porque é melhor. Isso está fazendo mal para você. Para você. Nós é que vamos sofrendo. Nós é que vamos sendo destruídos. Enquanto a gente remói, a história não muda. Mas eu perguntei ao Senhor: Deus, quando é que a gente comete ingratidão contigo, Senhor? De que forma a gente comete ingratidão contigo, Deus? Aí o Senhor começou a me mostrar na palavra. O homem comete ingratidão quando ele começa a achar que o que eu estou fazendo não está bom. Quando ele começa a achar que a forma como eu trabalho é pouco, é insuficiente, não é a forma como ele queria. O homem comete ingratidão quando ele começa a se rebelar, quando ele começa a se ausentar, quando ele rompe o relacionamento comigo. Essa é a ingratidão do homem. Quando ele acha que ele é autossuficiente e pode caminhar com as suas pernas, quando ele já não aceita mais os meus conselhos, quando ele tranca o coração e diz não para mim. Essa é a ingratidão do homem. Quando eu chamo e ele não atende, finge demência, finge que não está entendendo, que não é com ele. Quando eu chamo pelo nome, ele diz hoje não, amanhã talvez. Essa é a ingratidão do homem. E por aí vai. E aí eu continuei nessa conversa com Deus. Mas por que, Deus? Sabe por quê, filha? Porque quando eu olhei e não vi nenhum justo, eu mandei o meu filho descer. Eu dei o meu único filho. Eu dei o meu único filho. Mas sabe como que o homem me paga? Sabe como é que o homem retribui eu ter dado esse meu único filho? Louvado seja o nome do Senhor. É dizendo não. É duvidando da existência de Deus. É limitando o poder de Deus, porque acha que Deus até pode fazer algumas coisas, mas nem tudo Deus faz. Eu quero te dizer que você está enganado. Quem foi que te falou que Deus não pode todas as coisas? Há vários textos na Bíblia que relata, afirma que Deus pode todas as coisas. Mas essa é a ingratidão do homem. Essa é a ingratidão do homem. Então que você possa ficar nessa noite com essa palavra. Eu sei que já são 9h14, não tem problema, né? A gente pode até encerrar agora. Mas eu gostaria muito que você ficasse com essa palavra e meditasse hoje. Tá? Aproveita que o ambiente está propício, né, para a gente repensar as nossas escolhas, para a gente repensar o nosso caminho, para a gente repensar de que forma a gente tem se apresentado a Deus, com gratidão, ou será que talvez em algum momento a gente tem sido ingrato com Deus? É um momento de reflexão. E eu me atrevo, tá, a dizer para você que, apesar dos pesares,
a família está enlutada, mas se você que entrou aqui hoje, mesmo com esse teu luto, com essa dor, e você quer sair daqui hoje com a mudança, você quer sair daqui hoje como Jó, dizendo para Deus: Senhor, eu sei que o Senhor permitiu o dia mau, eu sei que o Senhor permitiu eu passar por essa situação de deserto, de sofrimento, mas eu não vou negar a Ti. Eu não vou dizer que o Senhor é mau, que o Senhor me esqueceu, que o Senhor não tem feito algo para mudar essa situação, não. Porque eu sei que em Tuas mãos está todo o poder. Eu sei que o Senhor pode mudar, num piscar de olhos, essa situação. E eu quero hoje dizer para o Senhor: eis-me aqui, me dá uma nova chance, Deus. Me dá uma nova chance de fazer diferente. Me dá uma nova chance de ser grato. Me dá uma nova chance de voltar a ter relacionamento contigo. Que eu estou com saudade disso. Como Deus também tem saudade de você, e Deus tem saudade de ouvir a tua voz, a tua oração. Há quanto tempo você não fala com Deus? Há quanto tempo você não entra no teu quarto e não se derrama? A gente não tem que esperar o choro para se derramar, mas a gente tem que fazer como a Roseli está fazendo hoje. Ainda está no processo, na caminhada, mas está glorificando o nome do Senhor. Está passando o luto, mas está glorificando o nome do Senhor. Sabe, irmãos, é muito bom ser fiel a Deus. Muito bom. Fácil não é. Fácil não é. Mas o Senhor não nos enganou com relação a isso. Ele não prometeu a ninguém um evangelho de facilidade, mas o evangelho da cruz. O evangelho da cruz é sofrimento, é gemido, é pranto. Mas lá no futuro, a glória vindoura, que não se compara, que está preparado. Há uma promessa. Essa promessa precisa ser tomada posse. Toma posse hoje. O Senhor está te convidando a entrar por essas portas. Toma posse hoje do reino que Ele preparou para você. Eu sei que um dia você já esteve lá. Mas enquanto há fôlego, há esperança. Enquanto nós estamos aqui por essa terra de passagem, porque somos peregrinos, nós não somos daqui. A gente está passando por aqui. Mas a nossa pátria é outra. E o Senhor te convida nessa noite. Tem alguém para Jesus? Tem alguém que quer reconciliar? Tem alguém que quer retornar? Tem alguém que quer fazer hoje uma aliança com o Senhor? Amém. Até eu terminar desse culto, tem vários pastores aqui dentro. Lá atrás, pastor ele daqui na frente. Lá atrás tem o pastor Edson, o pastor Marcelo, o pastor André, a pastora Jane, o pastor Romualdo. Estão espalhados por aí. Se você sentir esse desejo, teu coração arder, procure um deles e fala. Não perca a oportunidade, não. Porque oportunidades passam e nem sempre elas voltam. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E muito obrigada também por ter me convidado, Roseli. Que Deus possa continuar te abençoando. Quero te dizer que eu amo muito você. Você é mais do que uma irmã em Cristo. Você é uma mulher, não tem nem palavra para definir, uma mãezona. É uma mãe que eu ganhei. É uma mãe que eu ganhei, porque ela cuida da gente como se fosse filho. Ela é muito carinhosa mesmo. Eu quero te dizer que eu te amo, tá? E que eu tô ansiosa por esse próximo culto. Da sua cura completa. Em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus.